A história da civilização humana é uma procura constante por significado e valor das coisas para se montar um sistema que explique o funcionamento do mundo à nossa volta. Organização e tecnologia. Preâmbulo. O objetivo aqui é demonstrar esse papel da internet enquanto veículo de comunicação e, como elemento de automação e inovação nos processos gerenciais, no caso aqui, considerando ensino à distância, pesquisa, consultoria e informação. Nosso ponto é que estamos diante de um novo conceito, parte de um novo processo, que possui ferramentas próprias de uma nova mídia, a qual é fundamentalmente de conteúdo, não apenas de marketing. Ninguém haveria de ficar muito tempo sentado diante de um canal de TV ou rádio que apresenta-se apenas propaganda. Esse é o problema das páginas e portais na web atualmente. Um grande circo de marketing, sem conteúdo. Nossa tentativa aqui é apresentar conteúdo, reforçando o novo papel da internet como elemento de divulgação e propagação da informação, valor e conhecimento. A globalização. O valor e a ordem das coisas. O momento atual que estamos vivendo da globalização teve início 500 anos atrás com os descobrimentos e as navegações, quando passamos do mundo medieval místico para a idade da razão clássica, até atingirmos a atual modernidade. Vivemos agora a era das massas, na verdade o império das massas, com o predomínio global da classe média como força dominante por todo o planeta. Os últimos 500 anos representaram um formidável esforço à procura de valores, conceitos e ordem das coisas que nos cercam, e teve como base o valor da moeda. Esse sinal monetário tem sinalizado significância para o mundo à nossa volta, reforçando a necessidade de uma ciência de ideias e crenças com o objetivo de resolver problemas. Não é à toa que aos descobrimentos marítimos, seguiram-se o mercantilismo e o advento da assim chamada nova ciência de Copérnico, Galileu e Descartes. A idade da razão definiu os valores estéticos dos últimos 200 anos de nossa história, através de um conjunto de paradigmas tanto para as ciências quanto para os negócios, baseado no valor do pensamento objetivo e certezas quanto à natureza e à ordem das coisas que nos cercam. A questão do valor da moeda é significante para representar o próprio conceito da atual globalização. Se no início, o ouro era sua maior e melhor representação para medir o sólido valor das coisas, passamos então, depois, para um período de criação de índices de avaliações que, através de flutuações, representavam aquilo que queríamos ou desejávamos. O padrão ouro é exemplo disso, maior ou menor entrada de ouro no balanço de pagamento, maior ou menor o poder de compra da moeda nacional. Hoje, a moeda, assim como o ouro, é uma mercadoria como outra qualquer, que representa um conjunto de valores de risco e de expectativa de liquidez, negociados em bolsas de mercadorias e derivativos. A fortuna de cada um não está mais nos cofres dos bancos, mas no portfólio de investimento das empresas como ativos contábeis. A ciência dos problemas. Desde o início da comercialização intensa de produtos no mercado internacional, propiciada pelas navegações, até atingirmos o nível da produção em massa do século XX, formou-se um mercado global com dinâmica própria, o qual tenta equilibrar tecnologia e processos gerenciais nas tomadas de decisões referentes às áreas de marketing, comercial e de produção. A evolução dessas forças de produção, que no início estavam baseados na definição de modelos conceituais rígidos, criou níveis de complexidades que forçam agora uma revisão dessa visão clássica de definição e resolução de problemas. Em outras palavras, a rigidez ditada por modelos e estruturas de controle se foram para dar lugar a uma nova noção de mediação no estudo e avaliação de forças conflitantes, que formam os mais diversos sistemas econômicos, sociais e políticos. Nesse sentido, problemas não são resolvíveis apenas gerenciáveis. Controles, seguindo essa visão, avaliam condições de equilíbrio, não sendo apenas fórmulas, tecnologia ou soluções prontas. No centro dessa noção de mediação como equilíbrio de forças conflitantes está o conceito de informação, que a despeito de ser intuitivo a cada um de nós, dificilmente concordaríamos com uma definição. Desse modo, como apresentamos aqui, informação é uma medida de equilíbrio de forças conflitantes entre emissores e receptores e tem um valor econômico que se valoriza e desvaloriza no tempo. Apresentamos a estrutura da informação através de duas componentes, uma tecnológica e outra gerencial. A componente gerencial da informação. Burocracia.
A componente gerencial da informação é aquela que enfoca o valor estratégico dos processos de tomada de decisão, tais como para as áreas de marketing, produção, comercial, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento. A maior preocupação da administração é apropriar a alavancagem propiciada pelos investimentos nas áreas financeira e de produção. Como informação, no fundo, representa uma noção de equilíbrio, o que se procura saber é como as forças externas e internas à organização geram ativos, riqueza e equilíbrio social. Por todo o século XX, a preocupação essencial era com a forma das estruturas organizacionais, a fim de gerar um corpo profissional, isento de populismo e líderes carismáticos, muito parecido com uma organização militar que passou a ser o paradigma do Estado burocrático. O objetivo essencial era criar um sistema de gerenciamento estável, propiciando ganhos contínuos e crescentes. Processos competitivos. A burocracia decorrente dessa noção de gerenciamento científico, no início do século XXI, está esgotada porque tornou-se um impedimento à tomada de decisões rápidas, ao redesenho de processos gerenciais e de inovação. A visão clássica de vantagem competitiva baseada apenas nos preços, ou ainda, na quantidade dos fatores de produção, tais como capital, terra e trabalho, cede lugar à noção estratégica dos processos, explorando as diferentes forças que compõem a cadeia produtiva das organizações, tais como aquelas geradas pelo poder de barganha dos fornecedores, produtores, clientes e a pressão exercida pelos novos participantes que querem entrar no mercado. Informação na área gerencial, portanto, tem duas preocupações. Uma é alavancar os recursos financeiros e de produção, gerando ativos, bens e investimentos. A outra é definir estratégias de inovação que reforcem a posição das empresas no mercado, estreitando suas relações com fornecedores, clientes e novos participantes. Mercado, seguindo esse raciocínio, é um conjunto de forças, clientes, fornecedores, produtores, que procuram uma mediação através das expectativas de risco e liquidez quanto às possibilidades de se tornar passivos, dívidas, em ativos, bens, investimentos em retornos lucrativos, possibilidades em realidades. A componente tecnológica da informação. A componente tecnológica da informação também persegue os dois componentes básicos que afetam a componente gerencial, ou seja, a noção de valor geral das coisas, e uma ciência para a resolução de problemas. Sistemas. A noção de sistemas, nesse sentido, foi a maior contribuição do século XX para se ampliar a visão de ciência, configurando-se problemas como sistemas abertos ou fechados, avaliando-se a maior ou menor interação de suas componentes internas e externas, as quais na verdade criam os problemas, e por assim dizer, os próprios sistemas. Então, sistema é igual a problema. Um sistema só existe enquanto as forças conflitantes, internas e externas, que o compõem cooperarem para sua existência. Pode-se concluir daí que os conflitos são os fundamentos de qualquer sistema, não podendo ser resolvidos sob pena de aniquilar o próprio sistema existente, sendo consequentemente apenas gerenciáveis. Programação e gerenciamento de dados. No centro das tecnologias de sistemas estão os métodos e processos que tentam modelar essas componentes internas e externas, começando com as técnicas de programação de computadores até se chegar à administração e gerenciamento de dados, os quais se tornaram a matéria-prima da informação. Da programação estruturada, com fluxos contínuos e sequenciais, até a programação por objetos definidos em classes que herdam propriedades definidas em funções distribuídas hierarquicamente, o desenvolvimento da tecnologia de sistemas tem perseguido duas coisas: a criação de uma linguagem e a definição de significância ou inteligência nos seus processos. Linguagem e inteligência criam na verdade valores para os dados, que aliás é a base da avaliação de processos também na área gerencial. Desse modo, administração e gerenciamento de bancos de dados tornaram-se peças-chave para o entendimento do valor da informação, como ela é armazenada ou recuperada no tempo, como ela se valoriza ou se desvaloriza no tempo, estabelecendo assim seu papel de mediação na disputa entre emissores e receptores. Redes, equipamentos e inventário de papel. Se na era industrial,
O foco do gerenciamento era na cronometragem de tempos nas linhas de montagens. Na era de serviços, a preocupação é com o inventário de papel acumulado nos arquivos de aço ou em bancos de dados. Esses inventários de papel estão no centro da questão da produtividade na área de serviços atualmente, e sua administração é essencial para a sobrevivência das empresas no futuro. A moderna visão da administração de inventários de papel vai além das preocupações com o gerenciamento de bancos de dados. Essa visão está focada de modo crucial na configuração das redes de computadores, as quais possibilitam maior ou menor acessibilidade à informação, definindo regras na configuração e desenho de processos gerenciais de tomadas de decisão, assim como na definição da própria arena de competição onde atuam clientes, fornecedores e produtores, ou seja, o próprio mercado. O modo em que essa informação é codificada, transmitida, decodificada e apresentada tanto ao emissor quanto ao receptor passou a ser a questão-chave no moderno gerenciamento da informação. Mercado eletrônico. O foco das preocupações no desenho dos processos gerenciais do século XXI passou a ser a administração de um conjunto de tecnologias que tem como base, primeiro, protocolos que codificam, decodificam, transmitem e apresentam dados aos usuários. Segundo, métodos e processos de programação inteligente que armazenam e recuperam dados, transformando-os em informação, fazendo das interfaces gráficas mídias com linguagem própria, e com a missão de estabelecer uma mediação entre emissores, receptores, produtores e consumidores. A arena atual de intensa competição por produtos e serviços, como podemos perceber, passou a ter duas componentes, uma real e outra criada virtualmente. O gerenciamento atualmente passou a ter duas preocupações estratégicas, uma real, referente à distribuição, produção e logística, e outra virtual, referente à configuração das redes, programação de computadores e definição de protocolos de comunicação. Declínio da burocracia, ascensão da informação. A questão, no entanto, permanece. O que substitui a burocracia no sentido de Max Weber de um corpo gerencial profissionalizado? Como podemos perceber, no centro da questão de controle, comando e tomada de decisão está a questão da exaustão dos modelos e sistemas rígidos, que seguem um modelo burocrático militarizado, e sua substituição por uma visão de mediação ou a arte de gerenciar forças conflitantes. No declínio da burocracia como elemento mediador, está a ascensão da informação como resultante do equilíbrio entre tecnologia da informação, valor das coisas que nos cercam, e estratégias de inovação. Dessa forma, informação passa a ter a mesma importância que um dia custo teve na era industrial. Da automação das linhas de produção passou-se à automação da tomada de decisão nos processos gerenciais. Informação passou a ter também um valor acumulativo traduzido por conhecimento, e da mesma forma que dinheiro e ouro um dia alimentaram a paixão das vaidades, fama e ilusão de riqueza, também agora, a informação passa a ser uma questão de poder de decisão. Essa nova era da informação não é nem melhor ou pior do que outras eras passadas, é apenas um passo na evolução humana até atingirmos o que poderíamos chamar de tecnocultura. Nesse sentido, o homem continua a estar no centro da questão cultural, moral e civilizatória. As preocupações é que evoluíram com a tecnologia. Isso vem ocorrendo desde a invenção da roda. As questões mais importantes hoje deslocaram-se dos sindicatos, fábricas e distribuição de renda, passando a gravitar em torno das garantias à privacidade, iguais oportunidades e direitos de acesso à informação e à educação. Pelo professor Ricardo Gomes Rodrigues. São Carlos, SP, 14 de agosto de 2024. Observação. Esse trabalho foi lançado originalmente por mim na internet no ano 2000, e a coleção completa dos vídeos referentes podem ser acessados no link abaixo. Tecnologia e informação.